É um prazer estar aqui com vocês neste início de manhã. Eu estou trabalhando em uma cidade aqui no Paraná. Nós estamos longe fisicamente, mas virtualmente nós estamos aí ligados, pertinho, e com a graça de Deus, através da internet aí. Eu trabalho hoje em uma cidade chamada Toledo, aqui no oeste do Paraná. Eu estou a 1h30 da divisa com o Paraguai. Hoje eu gostaria de explanar um tema com vocês que talvez você possa, nesse momento, recordar de inúmeras vezes de quando você tem lido ou estudado sobre o tema de Mateus capítulo 5, verso 13 em diante. Eu convido todos aqueles que puderem. Mateus capítulo 5, verso 13 diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Aqui está o verso que nós lemos. Se você pegar ali o verso 14, 15 e 16, vai falar um pouquinho também sobre ser a luz do mundo. Mas hoje nós vamos nos ater somente ao verso 13. O verso 13, Jesus está logo depois ali do Sermão do Monte, as bem-aventuranças, na verdade, e logo depois de ele citar essas bem-aventuranças, ele vem falar um pouquinho sobre ser o sal da terra. Com isso, nós precisamos ver ou entender que o sal, ele tem 8 propriedades. Como assim? O sal, ele tem 8 características. Talvez quando nós olhamos para esse verso que nós lemos, muitas vezes nós não entendemos o porquê Jesus ele compara ali o cristão ao sal da terra. Existe até um hino muito famoso, muito conhecido, que eu gosto muito, que é o hino Sal da Terra, mas muitas vezes nós não entendemos, porque tem um verso somente na Bíblia, ou talvez você vai lá para o livro de Marcos, capítulo 9, verso 49 e 50, ou Lucas 14, mas que são bem semelhantes a esse. E eu gostaria de trazer essas 8 propriedades do sal, para que eu e você possa entender que Jesus ele não usou à toa ou em vão esse verso e essa palavra comparando eu e você ao sal da terra. A primeira propriedade do sal é de que ele conserva os alimentos. Há não muito tempo atrás, eu não sei como é aí no Ceará, mas quando eu era bem pequeno, a minha família, minha avó, eles conservavam os alimentos através do sal. Não tínhamos geladeira, então o sal ele era esse ingrediente importante na conservação dos alimentos. Ao mesmo tempo, Jesus ele quer nos mostrar que nós somos o sal, por quê? Porque assim como o sal ele conserva os alimentos, eu e você como cristãos, nós precisamos conservar a nossa fé e a nossa espiritualidade. Nós estamos vivendo momentos difíceis nessa terra. E é justamente por isso que nesse momento em que pessoas se levantam, em que discussões são feitas, debates e dificuldades são levantadas, nós precisamos conservar a nossa fé e espiritualidade. Nós estamos ainda em um momento de pandemia, um momento difícil ainda para o mundo, para o país que estamos vivendo, e é justamente nesse momento que nós precisamos conservar a nossa fé e espiritualidade. Quando nós vamos para a segunda característica do sal, o sal, ele dá o sabor. Eu não sei você, mas muitas vezes, ao fazermos ali algum tipo de alimento para comermos, eu vou citar um exemplo disso. Quando eu e minha esposa, nós morávamos em uma outra cidade, próximo ao IAP, que é a Faculdade Adventista, ela saía para a faculdade à noite e eu fazia ali a comida, a alimentação, e teve um dia que eu fui fazer um arroz. E ao fazer esse arroz ali, eu esqueci de colocar sal. Quando eu terminei, que eu fui ali, peguei a colher, coloquei na minha boca, eu falei, tem algo de errado.
Por quê? Porque estava faltando o sal. O sal, ele dá o sabor nos alimentos. Ele faz a diferença ali no alimento para que nós possamos sentir isso. Agora, trazendo para a nossa vida hoje, já imaginou quantas pessoas levam a vida nesse mundo sem sal? Quantas pessoas estão sofrendo com ansiedade, com depressão, com problemas sérios emocionais? Eu não sei quem aqui do grupo teve problemas com relação ao Covid. No ano passado, eu contraí também o Covid e até hoje ainda nós temos ali algumas sequelas, querendo ou não, mas foi um período de tempo que nós vivemos em que as pessoas entraram em depressão, ansiedade, e hoje não é diferente. Então, imagina quantas pessoas levam a vida hoje sem sal. Muitas vezes não tem atenção, não tem uma simples conversa com as pessoas. E muitas pessoas lá fora estão necessitando de pessoas que sejam o sal da terra, pessoas que façam a diferença na vida delas. E é por isso que Jesus nos chama de sal da terra. Eu gostaria de continuar, e a próxima propriedade do sal é de que ele não faz acepção de alimentos. O sal, ele não escolhe que tipo de alimento ele vai se misturar ou não. Se você pegar o sal e colocar ali num copo de água, ele vai se misturar, ele vai se diluir, você vai sentir ali que tem sal, mas não vai ver a sua ação. Da mesma forma, o sal ele pode ir no arroz, ele pode ir na salada, ele pode ir em qualquer tipo de alimento, porque ele não vai fazer acepção. Não, eu quero ir na salada, mas eu não quero ir no arroz. Da mesma forma, na nossa pregação do evangelho nos dias de hoje, não existe acepção de pessoas. Jesus ele é bem claro em dizer nos versos bíblicos de que quando ele estava pregando e cumprindo o seu ministério aqui na terra, ele pregava para os pecadores, para os publicanos, para os fariseus, para os escribas. Jesus não fazia acepção de pessoas. Da mesma forma, nós como cristãos, como sal da terra, nós não podemos fazer acepção de pessoas. Quando nós vamos para a quarta propriedade do sal, é de que a ação do sal ela é invisível. Como assim? Eu citei o exemplo aqui do arroz, eu citei o exemplo do copo com água. Quando você coloca o sal nos alimentos ou em algum tipo de líquido, você não vai ver o sal, mas você vai saber que ele está ali. Da mesma forma, nós não estamos vendo a Deus nesse momento, mas ele está com certeza presente aqui conosco. O sal, ele tem uma ação invisível, mas mesmo assim, ele sempre vai estar ali. A lição que Jesus queria nos ensinar com essa propriedade do sal é de que, por mais que ele seja invisível, ele está presente na vida das pessoas. E a lição que fica para nós dessa propriedade é que nós precisamos ter humildade. Jesus, ele é o nosso maior exemplo. E Jesus, ele era muito humilde com as pessoas. Ele estava ali sempre conversando, dando atenção para as pessoas. Ele curava as pessoas. A tal da citação, né, da ciência do bom viver, na página 143. Os métodos de Cristo. E são eles que nós precisamos usar nos dias de hoje. Quando nós partimos para a próxima ação do sal, o sal, ele deve ser dosado. Como assim? Hoje nós temos o órgão, né, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, e ela nos diz que nós podemos somente ingerir 5 gramas de sal por dia, senão aí nós vamos ter sérios problemas de saúde com relação ao sal. O sal ele deve ser dosado.
Da mesma forma que o sal ele deve ser dosado, você tem uma quantidade por dia. Se você for ali passar pelo nutricionista, ele vai te dizer isso, que você tem que ingerir pouco sal, tem uma quantidade limite, e a OMS disse que são 5 gramas. Talvez você vá em algum restaurante e você pega aquele sachêzinho de sal. Aquele sachê ali tem 1 grama. Então, você pegando 5 daqueles sachês, é o limite que você pode utilizar no dia. Mas é claro que nós precisamos entender que tudo que nós ingerimos hoje possui o sal. Por mais que seja alguma coisa doce, tem sal ali no meio. Por que que o sal ele deve ser dosado? E qual é a lição que essa propriedade nos deixa? Da mesma forma, eu e você, como cristãos, nós precisamos muitas vezes estar dosando a nossa vida. Muitas vezes nós precisamos pesar na balança tudo aquilo que nós temos feito e tomar cuidado com muitas ações que nós temos feito hoje no mundo. Quantas e quantas vezes eu ouvi de pessoas em sermões, em pregações, de pessoas que falam, pastor, mas muitos cristãos aí afora são adventistas, eles são cristãos mesmo dentro da igreja. Saiu da igreja, muitas vezes, aí é o problema. E é justamente por isso que Jesus vem falando que nós precisamos ser o sal da terra. Da mesma forma que o sal ele dá sabor, ele faz a diferença na vida das pessoas, nós precisamos dosar a nossa vida também. Próxima propriedade diz que o sal ele deixa as pessoas com sede. Vocês estão bem próximos à praia e também ao litoral, né? Nós aqui nem tanto, não temos esse privilégio, mas alguns anos atrás nós estávamos. Eu sou natural do interior de São Paulo. E quando nós estávamos fazendo 2 anos de casados, eu e a minha esposa, nós fomos para a praia, para o litoral aqui de São Paulo, e ela foi para conhecer a praia, né? E naquele dia que nós estávamos ali no mar, as ondas estavam bem alvoroçadas. E aí ela começou a pular as ondas, pulava para cá, pulava para lá, e de repente, um momento ela estava ali um pouco com a boca aberta e entrou um pouquinho de água do mar. E nós sabemos que a água do mar ela é muito salgada. De repente, ela olhou para mim com uma sensação estranha, né? E nisso ela falou: Nossa, que água ruim! E jogou a água. Por quê? Porque o sal ele deixa as pessoas com sede. Naquele exato momento, ela saiu ali, voltou na areia, pegou a garrafinha de água que nós havíamos levado e começou a tomar. O sal ele deixa as pessoas com sede. Jesus, ele é bem claro em dizer que nós precisamos causar isso nas pessoas. Quando nós entendemos que nós somos o sal da terra, é porque nós temos uma missão a cumprir. E nós, cristãos, temos a missão de deixar as pessoas com sede. É de a cada dia, a cada momento, a cada oportunidade que nós temos, nós precisamos chegar nas pessoas, seja na fila de um banco, seja na fila da vendinha, hospital, supermercado, qualquer lugar é um lugar propício para deixarmos as pessoas com sede. Como assim? É um lugar que nós podemos falar do amor de Jesus. E é por isso, então, que essa propriedade ela é muito importante. Assim como o sal ele deixa as pessoas com sede, nós, como cristãos, precisamos buscar deixar as pessoas com sede. Sede do quê? Sede de buscar aprender a cada dia mais do amor de Deus. Sede de abrir a mente das pessoas de tal forma que elas possam entender que o amor de Cristo é o único que pode nos ajudar, nos motivar a cada dia. Quando nós vamos para a próxima propriedade, ali diz que o sal, ele não pode ficar estático. Como assim? Eu não sei se vocês usam muito aí o saleiro, que é aquele recipiente pequenininho, que tem os furinhos,
para você utilizar ali para jogar ali na sua salada, no seu alimento. Eu trouxe até aqui um exemplo. O sal, ele não pode ficar estático. Por quê? O verso aqui, ele diz que se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Aqui diz que ele não serve para mais nada, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelas pessoas. Essa propriedade do sal, por que que ela diz que ele não pode ficar estático? Eu faço uma pergunta para você. Se o saleiro, ele ficar na sua frente, você está comendo ali, o saleiro, ele vai sozinho se levantar e cair na sua comida, ou ele precisa de alguém para fazer isso, esse movimento? Ele precisa de alguém. Da mesma forma, essa lição vem para cada um de nós. Por quê? Porque o sal, ele não pode ficar parado. Se o sal ele ficar parado por muito tempo, ele vai inoxidar, ele vai deixar as suas propriedades ali, que tem os seus nutrientes também, e ele não vai ter serventia nenhuma. E é por isso que Jesus ele usa esse verso que ele diz que o sal, se nós não utilizarmos o sal, se ele ficar parado, ele não serve para mais nada, a não ser para ser pisado pelas pessoas. Então, a lição importante para nós dessa propriedade do sal é que nós precisamos sair do saleiro. Não adianta nada eu e você, como cristãos, sermos o sal da terra, mas ficarmos parados. Não adianta nada você dizer, sair falando que não, eu sou cristão, eu acredito em Deus, mas ficar somente nisso. Nós temos uma missão a cumprir. E é justamente por isso que nós não podemos ficar estáticos. Quando nós vamos para a última propriedade do sal, ela diz assim, ela diz que o sal, em grande quantidade, ele se torna denso e não deixa o corpo se afundar. Eu não sei se algum de vocês já tiveram a oportunidade, o privilégio de ir até o Mar Morto, mas a Bíblia ela fala muito sobre isso. O sal ele também tem propriedades medicinais. E quando nós estamos ali em um local que existe uma enorme quantidade de sal, e você pula ali, no caso eu citei o Mar Morto, as pessoas não se afundam. Eu não trouxe aqui um vídeo, mas se você pesquisar um vídeo hoje na internet de pessoas lá no Mar Morto, elas vão lá justamente pela curiosidade de não se afundar. E por que que Jesus também fala um pouquinho sobre isso? Por que que essa propriedade do sal ela é muito importante? Porque da mesma forma que o sal ele se torna tão denso e não deixa o corpo da pessoa afundar, aí em negrito nós temos um verso, uma citação que diz assim, ó, o sal em grande quantidade, ele eleva as pessoas, ajude pessoas a alcançar o céu. Que nós, como sal da terra, possamos estar presente constantemente na vida das pessoas, a tal ponto de nós elevarmos essas pessoas para onde? Para o céu. Meus queridos, nós temos uma missão muito importante nessa terra. Não é à toa que Jesus, lá no Sermão das Bem-aventuranças, enquanto ele estava pregando, ele disse para as pessoas que todas elas eram sal da terra. Quando nós lemos esse verso nos dias de hoje, nós precisamos ter a certeza que nós também somos o sal da terra. Nós somos chamados por Deus para sermos o sal da terra na vida das pessoas. Quantas e quantas pessoas hoje não têm sofrido por inúmeros problemas, por inúmeras dificuldades e obstáculos? Nós estamos vivendo momentos nessa terra, momentos difíceis, e pessoas estão precisando ouvir da palavra de Deus. Nós, como sal da terra, precisamos sair do saleiro. Nós precisamos dar o sabor na vida das pessoas. Nós precisamos fazer a diferença na vida delas. E é por isso que Jesus, ele apela para a vida das pessoas nesse momento. Nós precisamos entender que nós somos chamados para um tempo específico, que é o que nós estamos vivendo. Nós ouvimos agora há pouco o Nisto Cremos falando que Jesus está voltando. Nós precisamos confiar, acreditar, e que a nossa esperança possa estar firmada a cada dia mais
porque eu confio, eu creio que Ele está voltando e de que Ele voltará em nossa geração. Eu convido você a, nesse momento, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, o hino que nós vamos cantar, é o hino Brilhar por Ti. Eu convido você a cantar com a certeza de que nós precisamos, assim como o sal da terra, como a luz do mundo, brilhar nesse mundo de trevas, fazer a diferença na vida das pessoas lá fora. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem não querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale
Então, assim como essa música, nós precisamos a cada dia mais buscar a presença de Deus em nossas vidas, e nós precisamos brilhar por Cristo onde quer que seja. Jesus nos chama a fazer a diferença na vida das pessoas. E muitas vezes nós precisamos entender que vai chegar um momento que nós não teremos a nossa Bíblia física, e vai ser o nosso testemunho que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos e juntos vamos falar com Deus. Querido e bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, porque a sua misericórdia, a sua bondade se renova em todos os momentos de nossas vidas. Nós precisamos, Senhor, a cada dia mais nos preparar. Jesus, ele está voltando a essa terra, ele prometeu e ele vai cumprir. Esteja nos abençoando, para que assim como o que nós abrimos e lemos, estudamos nesta manhã, possa se fazer presente em todos os momentos, que nós possamos ser o sal da terra, que nós possamos fazer a diferença na vida das pessoas lá fora, e seja cuidando, e seja guiando e fortalecendo a vida de cada pessoa que entrou nessa sala de oração nesta manhã. Eu não as conheço, mas o Senhor sabe de tudo que essa pessoa tem enfrentado. O Senhor conhece o seu coração e sabe quais são os problemas, as dificuldades que cada um tem enfrentado. Queremos entregar a nossa vida em tuas mãos. Nos dê um ótimo dia na tua presença. Nós oramos e agradecemos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês e que possamos ter um dia repleto das bênçãos e da presença de Deus.